querido amigo advogado, minha querida amiga advogada, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no nosso perfil. E hoje com um convidado super especial, Dr. Renan Gonçalves, foi convidado para estar aqui comigo hoje para a gente falar sobre conexões lucrativas na advocacia. A conexão que existe entre a advocacia bancária e a advocacia previdenciária. Vocês vão ver que a junção destes dois produtos do direito geram muitos resultados positivos para o seu escritório, gera um aumento de faturamento para o seu escritório de forma assustadora. Você que está entrando aqui, uma boa noite. Doutora Aira, doutora Valéria, doutora Tatiana Araújo, doutor Edelson, doutora Priscila Perita, doutora Cláudia, doutor Daniel Garrux. Sejam muito bem-vindos aqui. Vi que o doutor Renan já entrou aqui conosco. E você que está entrando agora na nossa live, pega o aviãozinho aqui, ó, e compartilha com seu amigo, sua amiga advogada, que precisa saber deste assunto, desta conexão lucrativa aqui. Porque muita gente está deixando dinheiro na mesa porque acha que tem que ficar atuando de modo isolado, de modo estanque em apenas uma área. Você tem condições de ser expert em uma área e faturar muito com outra área se você souber trabalhar com parcerias de forma adequada, como nós vamos falar aqui hoje com o Dr. Renan. Já vou convidar o Dr. Renan para entrar conosco aqui, para que vocês não percam tempo aqui na entrada. Deu certo? O Renan está entrando, vamos lá. Dr. Renan, acabei de aceitar o seu convite, vamos ver se vai chegar. Foi. Opa, perfeito. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, Dr. Renan. É um prazer recebê-lo aqui. Sei de suas referências já, mas eu quero que você se apresente também para a nossa audiência, os nossos seguidores aqui. Também fale, né, um pouco mais sobre quem é o Renan. Já sei informações suas, né? Muito bem recomendado, pessoa de referência na área previdenciária, mas se apresente para os nossos seguidores aqui. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui numa live tão importante no perfil de alguém que eu admiro tanto, que é o Dr. Romero, aí, referência em direito bancário. Bom, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Renan, eu sou ex-servidor do INSS, ex-gerente do INSS. Trabalhei na agência de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, e larguei o Serviço Público Federal para advogar. Apliquei ali os métodos que aprendi durante muitos anos de estudo e quebrei a cabeça errando, aprendendo, fazendo mentoria, tendo mentores. E aí hoje, graças a Deus, temos sucesso na advocacia previdenciária. E aí no decorrer da live a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso. A área previdenciária que tem tanta relação, né, com a área bancária, né? Eu acho que a gente vai poder falar sobre essa correlação, né? Já que todo dia eu recebo no meu escritório aqui clientes com problemas bancários, com problemas envolvendo bancos, envolvendo aí advocacia bancária, envolvendo fraudes. E olha que eu nem advogo nessa área, então eu acredito que a gente vai conseguir passar a oportunidade para o pessoal aí. E isso que você falou, viu, Renan? Eu até brinco e ouso desafiar, geralmente, eu falo que a advocacia bancária, Renan, é a área que mais se interconecta com qualquer ramo do direito. Porque o ser humano, ele nasce, cresce e morre devendo para o banco. Essa é a grande verdade. Para nascer hoje no hospital particular, você tem que fazer uma dívida, né? Para adoecer ao longo da vida, você vai fazer contratos aí, por exemplo, para fazer universidade. E para morrer também, às vezes você não tem dinheiro nem para pagar o funeral. E vai lá e faz um empréstimo. Então, normalmente, você nasce, cresce e morre devendo para o banco. E a área previdenciária é uma área gigantesca, né? E para a gente aquecer já nosso público, né? Acho que seria bacana você falar um pouquinho sobre as oportunidades que você enxerga dentro dessa área, né? Da advocacia previdenciária, porque ela vai se conectar muito perfeitamente ali, né, dentro da área previdenciária com a área bancária. E você que atuou já no INSS, veja, é uma pessoa que tem gabarito de sobra, não só de livros, mas de viver na prática o outro lado da realidade do previdenciário. Isso é muito importante, sabe, Renan? Para quem está atuando na advocacia, às vezes só vê manuais, vê livros, que às vezes não mostram os detalhes, as riquezas que você oferece, por exemplo, na sua mentoria. Isso é muito, muito importante, né, para as pessoas entenderem como é bom estar com alguém que conhece por dentro do sistema, como ele funciona, né? Todas as suas engrenagens, como é que elas se conectam, isso é muito importante.
Então, a advocacia previdenciária é uma área muito grande, né? Eu, na defensoria, não atuo na área previdenciária de modo direto, eu atuava quando estava no interior, Renan, pela competência delegada, né? Nós tínhamos no passado ali muita atuação de competência delegada na justiça estadual. Mas é uma área que, assim, o público é algo que não acaba nunca, é igual ao bancário, né? Nunca vai acabar. Eu acho que é falar sobre isso, a importância da advocacia previdenciária, porque é uma área que nunca vai se esgotar. Fala um pouquinho aí sobre essas oportunidades que existem, né, por trás da advocacia previdenciária. Cara, a advocacia previdenciária ela é um mundo. É difícil até da gente especializar só na previdência. A gente já está chegando num ponto que eu estou orientando o pessoal já a definir produtos, especializar em produtos dentro da área previdenciária, porque é muita coisa, é muita coisa. Você pode, por exemplo, especializar em benefícios rurais. Cara, só os benefícios rurais é um universo de oportunidades, né? Você tem aí aposentadorias rurais, aposentadorias híbridas, você tem auxílios, doenças e benefícios por incapacidade rurais, que é muito comum, porque o segurado rural ele trabalha uma atividade pesada, é uma atividade, né, bem mais degradante. Então é muito comum o produtor rural, quando ele chega ali na faixa dos 45, 50 anos, ele precisar se aposentar por invalidez. Então ele se aposenta antes até da idade. A idade dele já é reduzida, né? A idade do homem comum urbano é 65 para se aposentar hoje no Brasil. A do homem rural, trabalhador rural segurado especial, é 60 anos. Então já tem uma redução de 5 anos. Mas ainda assim, uma grande maioria desses segurados rurais eles se aposentam mais cedo por conta de problema de coluna, problemas ocasionados pelo trabalho, né? Então isso aí é um universo. Os trabalhadores urbanos, a gente sabe que todo mundo hoje, né, contribui para o INSS, é obrigação, né, é obrigatório, não é uma faculdade. Então não tem essa assim, eu não vou mexer com o INSS. Não, você vai, porque é obrigatório, a não ser que você não movimente nada, porque se você assinar uma carteira, você vai ter o INSS descontado. Se você é um empresário, um autônomo, você também tem que pagar, senão você está sonegando, uma hora a conta vai chegar. E se você pagou, uma hora você vai querer sacar, porque não tem como você falar assim, não, eu pago INSS por obrigação, mas eu nunca vou me aposentar. Lógico que vai. Ainda que você seja um empresário de sucesso, vai chegar um momento que você vai se aposentar. Esses dias, por exemplo, teve um jogador de futebol, que eu até sou fã, que é o Dagoberto, se eu não estiver enganado, acho que é o Dagoberto mesmo, que ele entrou com ação contra o INSS agora para pedir auxílio acidente. Então, olha só, um jogador de sucesso, um jogador que já não precisa disso mais, mas é direito dele. Foi descontado no pagamento dele. Então, o Dagoberto procurou um advogado e está entrando com ação de auxílio acidente em razão de sequelas que ele teve desempenhando da profissão dele. Então, você vê que é um universo. Ó, você vê que em pouco tempo que eu falei de trabalhador rural, eu falei de jogador de futebol, eu falei de empresário, e todos têm problema com o INSS, porque o INSS não presta um bom serviço. E aqui eu não estou criticando o servidor, nada disso. É uma realidade, é um problema de governo, é um problema de política, né? O Estado não consegue prestar um serviço previdenciário de qualidade. E aí surgem inúmeras qualidades para o advogado fazer aí a prestação de serviço, até um planejamento previdenciário, que já é um outro universo que está chegando agora. Então tem muita coisa. Não, é muito bacana ouvir isso, sabe, Renan? E por isso que eu falo, como é um universo gigantesco a área previdenciária, do outro lado nós temos o outro universo, são universos, né, não paralelos, mas são universos que se conectam, né? Porque se eu falar de paralelo vai estar um que não vai tocar um no outro, mas na verdade é o contrário, são universos que se entrelaçam, o bancário e o previdenciário. Porque como você colocou, vou dar um exemplo de um assunto, né, que você trabalha, um produto. Se você pegar, por exemplo, a pessoa que é um beneficiário da área rural, né, seja a pensão por morte, seja a aposentadoria mesmo, né, ou seja por invalidez, normalmente a aposentadoria da área rural, benefício rural, são de pessoas que têm baixa renda, né? Então normalmente não é uma contribuição muito alta. Então normalmente essas pessoas dependem também do banco para sobreviver, porque ela não consegue, por exemplo, se manter com a renda mínima que ela tem, que ela contribui às vezes com um salário mínimo, com 2 salários mínimos ali ao longo da vida dela. E ela vai depender do banco. E o assédio, né? Você como ex-gerente do INSS vai saber disso, o assédio que existe nos aposentados e pensionistas do INSS é algo assustador, né? Então a pessoa recebe o benefício, no dia seguinte tem alguém lá batendo na porta, eu estou fazendo no sentido figurado, mas é ligando para a pessoa, olha, seu benefício saiu, Não, você não quer um empréstimo? é exatamente desse jeito. Pra você ter ideia, aqui no nosso escritório, todo dia tem uma aposentadoria saindo, todo dia tem benefício sendo concedido. E nós tivemos, antes, olha só o que a gente fazia. Porque o benefício, quando ele sai,
pagamento não sai no mesmo dia. Então sai a concessão, aí leva ali uns 10, 15 dias para o INSS gerar a folha de pagamento e fazer o pagamento do aposentado. Então, o que nós fazíamos no passado? A gente fazia assim, ó, quando sair a aposentadoria, nós não vamos ligar para o cliente já agora, porque senão ele vai perguntar, doutor, mas que dia que eu vou receber? Qual que é o valor? E a gente não vai ter essa informação para passar para ele, ele vai ficar mais ansioso ainda. Vamos esperar 10 dias e a gente já liga, já mostra o pagamento e fala para ele certinho o valor. Cara, hoje não dá para fazer isso. Você tem noção? Porque senão no outro dia o banco já liga para o cara e fala, olha, o senhor está aposentado, estou oferecendo aqui um empréstimo de 15 mil reais. Aí fala, meu advogado nem me avisou. Aí ele liga para mim e assim, doutor, você nem tá sabendo, né? Eu tô aposentado, o banco já me ligou. Aí agora a gente tem que avisar, tipo, na hora, porque se demorar meia hora, o banco já tá na porta do cara. O INSS não precisa nem pagar a carta mais, não. O banco já trabalha para ele. Esse serviço aí foi extinto já no INSS. Só que aí qual que é a questão? Isso mostra, né, o que o Dr. Romero está falando, que é um mar de oportunidades. Por quê? Porque nesse meio nesse meado aí de banco oferecendo empréstimo, tem muita fraude, né? Porque eu até recebi essa pergunta hoje no meu Instagram, tá até lá agora, lá nos meus stories, lá na caixinha de perguntas. Uma pessoa perguntou assim, doutor, por que os bancos ficam oferecendo tanto empréstimos assim para os aposentados, né? Aí eu até falei, olha, isso é normal do mundo moderno, né? O banco quer vender. O problema maior não é nem no oferecimento. O problema é nos inúmeros casos que eu via todos os dias lá no INSS de bancos que não só ofereciam o empréstimo, mas fazia o empréstimo indevidamente. E aí o aposentado está lá com desconto de anos na sua aposentadoria, e aí não ia atrás, porque são pessoas simples, não quer nem... O pessoal tem medo, né? Não, eu não vou nem mexer, não, porque senão vai dar problema no meu benefício. E aí, às vezes, o pessoal acha até que são causas de valores menor, e aí até uma coisa que o doutor pode falar melhor, e não são valores pequenos, né? Porque você pega um desconto, por exemplo, aí, que está sendo feito no aposentado durante 4 anos, por exemplo, né? Você pode receber todo esse período, não é, doutor? Não, e esse é interessante que você colocou, por isso que é o ponto de conexão gigantesco entre o previdenciário e o bancário, é o mundo da fraude. Então nós falamos aqui de um primeiro momento que é a fraude, que tem assim de número pós-pandemia, então eu acho que a questão triplicou, porque a era dos contratos digitais entrou com muita força. Antigamente dependia de uma fraude física no contrato, né? Hoje não. Hoje tem a fraude eletrônica, então facilita muito a vida do estelionatário, do criminoso. Então aumentou muito o número de fraudes. E eu vejo muita gente, sabe, doutor Renan, nessa situação que é advogado previdenciarista, deixando essa oportunidade passar. Eu não estou falando aqui que, por exemplo, eu tenho que dominar todas as áreas do direito. Por isso que a gente veio trazer aqui hoje para falar sobre isso, das conexões lucrativas, que é da importância da parceria que tem que existir entre os nichos, os assuntos do direito, né, bancário e previdenciário. Então, por exemplo, o advogado previdenciarista ele tem que ter noções mínimas de viabilidade de ação, só para ele identificar ali os problemas, porque daí ele manda para o parceiro dele, o parceiro vai fazer todo o trabalho, e o melhor disso tudo para mim, sabe, Renan, em parcerias, é ganhar dinheiro sem ter trabalho. Porque assim, eu como advogado, né, pensando hipoteticamente, embora eu seja defensor, se você está na situação de advogado previdenciarista, identificou ali que queria aposentar, tem 3, 4 empréstimos já no meu INSS dele, no histórico consignado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui ainda. Está lá no histórico dele. Aí você manda para o seu parceiro. Você vai ganhar na indicação, na parceria que se faz, sem trabalhar. E vice-versa, pode acontecer. Quem está no bancário, ver situações de pessoas com vários empréstimos que está com problema de benefício previdenciário, que foi cessado, ou algum motivo de auxílio-doença, por exemplo, que foi cessado indevidamente, ou que a pessoa está tentando se aposentar e não consegue. E aí ele aciona o parceiro previdenciarista ali. E as pessoas deixam dinheiro na mesa, esquecem da possibilidade de parceria. Ah, vou mandar, eu não atuo nessa área, vou mandar embora para casa. Então acho que a gente precisa fechar esse elo para que as áreas do direito, previdenciária e bancária, andem lado a lado. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Você ensinando ali seus alunos na parte previdenciária a ter parceiros dentro da rede bancária para os dois ganharem dinheiro. E é bacana, porque os dois vão ganhar de modo muito fácil. E aí você falou da fraude. Não é só fraude, né? Nós temos ali de produtos bancários, por exemplo, os empréstimos, que às vezes a pessoa fez. Nós temos o cartão consignado, o famoso RMC. Nós temos o mais novo, né? O filho mais novo aí, que é o RCC, que é o cartão de benefício. Então, nesse
esses produtos, e aí você, como advogado previdenciarista, deve ter vivido muito isso, né, Renan? Quando você olha o meu INSS dele, abre lá o SCOM, que é o histórico de consignados, a pessoa tem lá 10, 15 contratos na história dela, assim, no mínimo. E a pessoa esquece que eu posso entrar com uma revisão de um contrato bancário pautado num prazo prescricional de 10 anos, segundo o entendimento pacífico do STJ. Veja, se eu volto 10 anos no tempo nessa discussão, quantas ações eu tiraria de um cliente da área previdenciária? Várias ações. E a pessoa está deixando o dinheiro na mesa. Porque ela acha que é só especialista em previdenciário. E não pode ser assim. E o mesmo caminho acontece também, né, do lado contrário. A pessoa está com vários contratos, está na dificuldade financeira, às vezes ela tem direito a um benefício, alguém às vezes está na família dele, você fala de um nicho, né? Eu vi que você vai fazer até um evento sobre isso, sobre BPC, que é o benefício de prestação continuada de LOAS. E às vezes a pessoa está em dificuldade e tem uma pessoa na família que preenche os requisitos e você, porque é advogado bancário, ignora a situação e não encaminha para o previdenciarista resolver o problema. Não sei se você já teve essas situações aí, de pessoas tendo direito ao benefício e não buscam o direito. Exatamente. Ó, que interessante. O Daniel, ele comentou aqui, ó, Daniel Garro, ele colocou aqui, ó, 90% dos meus clientes de fraudes são aposentados. Olha isso, 90% são aposentados. Então, assim, você quer prova maior de que tem relação, né? Já fica claro que para quem advoga na área bancária, é uma baita sacada você fazer uma parceria com um advogado previdenciário, porque imagina, se 90% deles é aposentados, você tem que achar onde que estão esses aposentados. E onde que esses aposentados estão? Lá com o advogado previdenciarista, né? Então, e aí você ganha dinheiro, igual o Dr. Romero falou, sem trabalhar. E além de ganhar dinheiro sem trabalhar, você está ajudando uma pessoa, né? Esse cara está precisando de um profissional, está precisando de alguém honesto, alguém que ele confia, né? Alguém que ele se sente ali confortável em passar as informações, em ser recebido, em entregar os documentos. E aí você não vai deixar ele ir para a mão de outro desconhecido, né? Até porque esse cliente ele vai voltar futuramente, né? Com outras causas, outros benefícios, enfim, um parente que precisa do benefício ele vai voltar. Então, se você simplesmente descarta ele porque você não trabalha, por exemplo, com direito bancário, não quer fazer uma revisão de contrato, você descarta ele de qualquer jeito, você vai correr o risco dele achar um advogado bancário por conta. E aí esse advogado bancário, às vezes, pode, quando ele precisar do previdenciário, ele vai lembrar do bancário, quando ele precisar de aposentar de novo, algum parente dele, a esposa, ele vai no bancário e não vai em você. Então, é importante ter essas parcerias por conta disso. Você não perde o cliente, você ganha dinheiro, você ajuda uma pessoa, né? Então, não tem dúvida de que isso é importante. Não, o pessoal está falando aqui, bastante comentário aqui já, viu, Renan, Aham. sobre Tô essa tentando atuação acompanhar. de problema. E realmente, como colocaram aqui, a questão das oportunidades é muito grande, gente. Só que você precisa ter os olhos, né, bem abertos para isso. Nessa atuação que o Renan colocou, olha que importante aqui. A gente está falando muito no mercado hoje, né, no mundo digital, de tráfego. Tráfego pago, tráfego pago. Agora veja que interessante. Se você tem um parceiro, ou vários parceiros previdenciaristas, né, veja que interessante. Você tem leads quentes, porque se aquele aposentado ele não tem empréstimo ou cartão, ele vai ter. É questão de tempo, gente. É questão de tempo. Né? Não vai demorar muito, não. É questão de tempo. Então, você tem leads quentes ali que você pode prospectar com um custo baixíssimo, fazendo, por exemplo, um trabalho, e aí uma sugestão até que eu dou, Renan, quando vai coletar, por exemplo, fazer o contrato, coletar dados do cliente, você pegar um termo de consentimento dele, de que você vai mandar de vez em quando, né, artigos informativos, né, para aquela pessoa. Aí veja, olha que interessante, se você tem parceria com um advogado previdenciário e bancário, o advogado previdenciário atendeu aquela pessoa, tem uma base de cliente gigantesca, e aí você, que é advogado bancário, vai fazer um artigo esclarecedor sobre fraude bancária, sobre o golpe Pix, sobre empréstimos que a pessoa não solicitou, sobre RMC, sobre RCC, sobre teto de juros do INSS. Olha o tanto de artigo que você pode fazer, microartigos informativos, e você pode transformar isso numa prospecção de baixíssimo custo. De baixíssimo custo. E as pessoas estão deixando essa oportunidade de passar. Né? De uma lista pronta, eu não preciso nem na internet sair procurando. O que vier por cima, pela internet, ótimo, bacana. Mas eu estou fazendo uma prospecção de lead quente. E detalhe, uma lead quente que já passou, por exemplo, pelo Renan, que é um advogado extremamente qualificado, já tem a relação de empatia e confiança, porque ele acredita no trabalho que o Renan fez, que ele conseguiu a aposentadoria daquela pessoa. Veja, e o Renan vai acreditar no trabalho. Olha, esse aqui é meu parceiro. Esse aqui realmente é a pessoa qualificada para trabalhar com as questões bancárias.
Olha que interessante que você tem de crescimento exponencial no seu escritório sem gastar muito com tráfego. Isso que é interessante, né? Às vezes você tem só um blog ali de artigo, notícia jurídica, e aí o Renan ali como parceiro faz o trabalho de divulgação disso. Olha como você pode crescer aí profissionalmente sem ferir o código ético, coletando ali adequadamente as informações para que não viole o provimento 205. Você tem condições de crescer muito na sua advocacia com um só cliente. Veja, um cliente do Renan gera múltiplas possibilidades no bancário. Né? E você tocou no outro ponto, Renan, que eu acho fundamental, que é a volta daquele cliente. Você aposentou, por exemplo, alguém, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o bancário também. Você conseguiu a aposentadoria de uma pessoa. É normal ter a indicação dessa pessoa para outras pessoas que são próximas dela? Nossa, indica muito, né? Você quer dizer a indicação do próprio cliente, Do né? próprio cliente para outras pessoas que ele conhece que passou por problema análogo, né? Não, não só é comum, como é o melhor cliente, eu costumo dizer. Porque quando você pega um cliente que é indicado, ele já vem fechado, ele já vem assim para te contratar, ele é mais fácil de você cobrar o valor que você quer cobrar, é mais fácil de você fechar o contrato, ele não te dá trabalho no decorrer do processo, né? Porque ele confia no seu trabalho, né? É importante a gente deixar claro aqui que você não pode comparar o cliente que vem, por exemplo, da internet, que você pega ele ali frio, digamos assim, de um cliente que vem, cara, de uma indicação de um profissional que ele já confia, que ele já fechou um contrato, que ele já teve um êxito. É muito melhor, não dá para comparar. Então, por mais que você pegue a mesma quantidade de clientes, é muito mais eficiente para o seu escritório esse cliente que vem de um parceiro, que vem já de uma indicação, né? Porque ele tem uma presunção de confiança ali no seu trabalho, né? E sem falar que ele vai indicar mais clientes, né? Porque se você fazendo um bom trabalho ali, ele gostando do que você tem feito, né? Ele vai indicar mais. E uma coisa interessante, Roberto, que você vai agregar valor no seu escritório de uma forma tão grande isso aí, né? Que você não tem noção. Você imagina, o senhorzinho está na casa dele lá, às vezes ele não está nem sabendo que ele tem direito a uma revisão de um contrato que ele já está pagando há 8 anos, né? Igual o doutor Roberto trouxe a informação. Então, às vezes ele nem é uma dor que ele tem, mas você vai atrás, né, e leva essa informação para ele por meio de um artigo, né, ou por meio de... Cara, tem tantas estratégias, né? Às vezes, se você, por exemplo, postar um simples status de WhatsApp, geralmente o seu cliente ele vai ter ali adicionado o seu WhatsApp do seu escritório, né? E aí você fala só de previdenciário, por exemplo, só de aposentadoria, só de aposentadoria, só de aposentadoria. Se um dia você posta um simples WhatsApp, um status ali, e fala assim, olha, você que é aposentado, que já é nosso cliente, você, né? E aí informa, né? Se você está sofrendo algum tipo de desconto, sabe que você tem direito de fazer isso e tal. Um simples WhatsApp desse, para quem tem um banco de dados tão grande, né? Igual o nosso escritório, por exemplo, tem vários clientes que já são aposentados há um bom tempo, né? Isso aí você já pode trazer e fechar esses contratos, né? Mesma coisa vice-versa, né? Um advogado bancário, por exemplo. Imagina quantos clientes que deve ter adicionado o WhatsApp desse escritório bancário ali que fez uma revisão de um RMC, de um RCC, de uma revisão de um contrato mesmo, porque tem alguma taxa abusiva ali. Cara, quantos desses não são aposentados, né? Que você pode falar assim, olha, você que está com problema do seu benefício, você que está... Então, assim, são oportunidades, às vezes, baratas, fáceis, né? Que você pode usufruir, em vez de, às vezes, gastar dinheiro, né, numa campanha de Google Ads e tal. Não estou invalidando isso, mas às vezes a gente fica querendo buscar fora, sendo que você tem ali do lado, num parceiro, num colega, né, um lead mais qualificado, né? Não, isso que você falou é importante, porque assim, esta questão da indicação, a taxa de conversão é muito mais alta, Renan. Muito Eu não mais. tenho dúvida disso, né? Muito mais alta, porque às vezes você pega ali, faz uma campanha, seja no Meta, seja no Ads, você joga ali, quanto que você gasta para converter um, né? E aí, às vezes, na indicação, você quase que mata um por um ali, porque a indicação é tão quente. A pessoa tem já uma pré, né, disposição de contratar, porque outra pessoa indicou e falou bem de você. E aí, Né? E aí é importante. Pode uma falar. coisa importante, perdão, mas é importantíssimo isso. Uma coisa que eu falo muito, falo até na nossa mentoria, é sobre precificação, né? Hoje o advogado, principalmente o advogado iniciante, ele tem muita necessidade de, às vezes, cobrar um valor adiantado, cobrar uma TMP. Isso, dependendo da sua estratégia, isso é possível, né? Dependendo da sua estratégia, eu ensino isso lá, é possível você cobrar um valor de entrada, é possível você cobrar uma TMP. E aí que é importante, se você tem um cliente que já é indicação de um colega, é muito mais fácil para você cobrar esse valor. Porque um cara que vem de fora, um cara que não te conhece, um cara que está começando a ver ali agora, ele não vai querer ter o risco, às vezes, de pagar adiantado, de pagar mensal.
Então, isso é um ponto muito importante também, para você receber adiantado, para você receber mensal. É mais fácil de você cobrar e receber quando é indicação, porque ele já vem com confiança total, ele já sabe que você é qualificado para prestar aquele serviço. E aí, dentro dessa linha de fazer parcerias, né, dessa qualificação, eu sempre reputo importante, Renan, que a parceria, ela não é uma sociedade, eu não estou fazendo uma associação, né, no escritório ali. Mas é uma parceria que exige cautela de ambos, de um lado e de outro, tanto o advogado previdenciarista quanto o advogado bancário. Porque também, do mesmo jeito que é positivo para você uma indicação, ela pode ser destruidora. E eu acho que isso é muito importante. Você ter parceiros qualificados. Então, o Renan é um advogado extremamente qualificado na área previdenciária. Ele não pode pegar, né, um outro advogado bancário qualquer. Ele tem que pegar um advogado bancário diferenciado, que tenha noções do que está fazendo, que saiba efetivamente trazer um bom resultado para o cliente. Porque senão o resultado ruim também queima, né, Renan? Então acho que essa parceria com uma relação de confiança é muito importante. Então não posso sair pegando aleatoriamente. Ah, não, achei na internet ali alguém que fala que é do bancário. Peraí, será que essa pessoa tem know-how para isso mesmo? É algo que a gente precisa pensar também nas parcerias, sabe, Renan? Da qualificação do parceiro. Cara, isso aí que você levantou é essencial, né? Porque, assim, se você indica um cliente, que o cara já confia em você, que o cara te indica para a família inteira, que o cara vê você como advogado dele, da família dele, e aí você coloca um outro, né, profissional que você não teve um critério para escolher, você queima o seu filme ali, né? Então tem que ter muito cuidado. Isso é igual sociedade, isso é Uhum. igual você ter sócio ali no seu escritório, que às vezes não tem os mesmos princípios, né? Você vai queimar o seu escritório, não adianta. Então tem que saber escolher, né? Da mesma forma que a gente estimula e ensina o advogado a fazer parceria, a gente também ensina a ter critérios, né? Sim, não, isso é fundamental. Até, por exemplo, você não conhece ninguém que é da área bancária, você que é um previdenciário e você não conhece ninguém. Primeiro, né, conheça o trabalho. Hoje é muito fácil você conhecer o trabalho da pessoa, né, tecnicamente falando, pesquisando nos tribunais. Hoje você consegue acessar os processos, dá para ver. Agora, a questão ética também é muito fundamental, né, Renan? Porque nós temos várias situações de bons profissionais e maus profissionais. Em todas as carreiras existem isso. Né? Então, por exemplo, a pessoa ter reclamações lá no Tribunal de Ética é algo que você precisa ligar um alerta para ver se ele tem ou não tem. Então, pegar referências dessa pessoa com outras pessoas que a conhecem, isso é muito importante, porque senão vai queimar. Gente, uma vez você indicando para alguém, esse alguém tendo uma decepção com o seu parceiro, essa decepção volta contra você também que indicou. Peraí, você me indicou essa porcaria? Né? Infelizmente, isso vai acontecer na prática. E Então precisamos ter cautela. E outra coisa, né? Além de voltar, né? Um cliente insatisfeito, ele é a pior coisa que você pode fazer pelo seu escritório, né? Pior coisa, porque ele vai falar mal de você, da mesma forma que o cliente satisfeito, ele vai falar bem de você e vai fazer propaganda para você, para todo mundo querer ver, o insatisfeito, ele vai falar mal do seu escritório. Então, a mesma propaganda que ele Uhum. faria positiva, ele vai fazer negativa, né? É normal do ser humano. E aí, eu queria trazer um ponto que o advogado pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer então, né, para achar esses parceiros, né? Pelo menos aqui na nossa região é muito difícil de você achar, por exemplo, advogados da advocacia bancária, da área bancária. Não é muito comum, né? Eu moro em Rondônia, que tem poucos profissionais. E aí, uma dica que eu dou é você entrar nessas comunidades, né? Lá você vai achar pessoas que estão com os mesmos princípios, buscando o mesmo que você está buscando, né? Então, por exemplo, né, você que é advogado previdenciário, quer achar bons profissionais da área bancária, cara, o melhor lugar já tá aí, a comunidade do Dr. Romero, com certeza tem lá profissionais da área bancária, né, que vai fazer parceria. Da mesma forma, agora nós estamos criando, por exemplo, uma comunidade de previdenciaristas, né, que buscam a excelência, que pautado por princípios. Então, você tem que estar nessas comunidades, né? Muitos advogados, às vezes, vê a comunidade apenas como, eu já sei os requisitos da revisão de contrato, eu já sei os requisitos para se aposentar. Cara, é muito mais do que isso, né? Aqui, por exemplo, eu já fiz tanta parceria assim que rendeu frutos que eu não consigo nem mensurar em comunidades, né? Em comunidade. Então, o advogado ele não pode estar isolado, né? Ele não pode estar sozinho, ele não pode estar achando que é só abrir o livro e estudar. Não, ele precisa estar abre portas, né, cara? Esses contatos abrem portas. Renan, você tocou num ponto fundamental. Cursos e comunidades, né, ou mentorias, não é só sobre conhecimento. É importante entender isso. E lá dentro da advocacia bancária diferenciada, né, a gente fala muito sobre isso.
sobre a importância das parcerias. Tanto que lá no nosso grupo, a gente tem no canal do Telegram, um tópico dentro do grupo principal que chama só de parcerias e network. Porque isso é muito importante. As pessoas, às vezes, ela entra no curso, ela já sabe, mas ela entra ali para formar uma rede de parceiros forte, que tem conhecimento, para fortalecer mais e mais o escritório dele. Então, mais do que simplesmente ter conhecimento técnico, a parceria, o network é fundamental. E um local adequado para isso é justamente esses cursos, né? Essas comunidades, essas mentorias, elas trazem essa oportunidade para você crescer profissionalmente, porque às vezes você fica limitado ali, não, eu tenho conhecimento, mas fica limitado aquilo quando outro colega parceiro traz um insight diferente que você nunca tinha pensado. Fala, peraí, por que eu parei, né, de investir nisso se eu posso crescer muito? Então, não é simplesmente fazer, não, vou fazer o curso do Homero só, vou fazer só o curso ainda, não. Estabeleça network dentro destas comunidades, dentro desses cursos, dentro dessas mentorias, porque isso vai enriquecer muito isso, o seu trabalho ali, e você vai conhecer a fundo essa pessoa, porque a forma como ele se apresenta também na comunidade é uma forma de você conhecer quem é essa pessoa. Né? A forma como ele participa, por exemplo, dos encontros ao vivo, o respeito aos colegas ali que estão participando, é uma forma de você conhecer eticamente aquela pessoa. Isso é muito importante, né? Só dele estar ali, você já sabe, né, que ele está buscando ali o mesmo que você. Mas além disso, você tocou num ponto importante, que é o quê? Lá você consegue até ver quem de fato encaixa no seu perfil, né? Se você é um cara mais, né, introspectivo, você vai olhar lá e vai observar quem são os mais introspectivos. Se você gosta do cara que é mais agitado, lá vai ter, né, o mais combativo. Então você vai conseguir observar isso, né? E, cara, conexões são tudo. Pra você ter ideia, ó, acabou de entrar aqui na live o Dr. William, por exemplo, o Dr. William Santos, ele até comentou aqui. O Dr. William, por exemplo, é uma das parcerias que eu fiz há alguns anos em uma dessas comunidades aí, que rendeu frutos assim gigantescos para o escritório. Ele é da área trabalhista, né, que também tem todas as áreas, né, se você parar para observar, vai ter uma conexão, né? Então, ele acabou de entrar aqui, ó, inclusive ele fez um comentário, ó, o cliente insatisfeito, ele faz 10 vezes mais propaganda, né, no caso negativa. E é isso mesmo. E é isso mesmo. É só você pensar em você próprio, né? Quando você vai no estabelecimento, né, que de repente te dá um tratamento ruim, cara, é normal, você sai falando mal e não é nem por... é para ajudar o próximo colega a não entrar naquela fria, né? Você não quer que o cara entre naquela cilada que você entrou. Isso é verdade mesmo. Eu tenho que pensar muito sobre isso. E aí, dentro dessa questão das parcerias, você conseguindo reconhecer isso, a gente precisa pensar também em estratégias dessa prospecção. Talvez até, Renan, não sei se eu estou viajando aqui, ver se faz sentido para você. Quando você tem um parceiro, você fazer um trabalho até de divisão de investimentos. Porque, por exemplo, o Renan investe ali em tráfego, por exemplo, em previdenciário. Peraí, vai bater um cliente ali para ele. O Renan entrou com ação e tal, e aí ganhou tutela provisória, foi implementado o benefício e começou a ter empréstimos ali que a pessoa nem sabe. Peraí, será que está talvez uma estratégia de investimento conjunta ali, né, nessas áreas, para na frente você prospectar e baratear o custo, né, operacional para todo mundo, não seja vantajoso? Porque existe muita possibilidade de atuação. Então, eu acho que isso é importante também para você pensar aí em formas de prospecção, escrever artigos em conjunto para mostrar a autoridade conjunta dessas pessoas. Então, precisa ter essa cultura, né, de cultivar a parceria. Não é só simplesmente quando aparece o cliente manda para ele. Né? É um falar do outro, né? Acho que faz parte dessa rede que se faz, né? Exato, é trabalhar junto, né? Existem várias opções de parcerias, né? Mas os advogados, por exemplo, eles podem trabalhar junto para um fortalecer o outro, né? Então, por exemplo, vai atender o cliente, de repente, pelo menos o atendimento inicial, vocês podem fazer juntos, né? Ó, esse aqui é o advogado parceiro nosso da área bancária, e aí ele já fortalece a imagem do outro, né? Vice-versa, quando o advogado bancário for atender um cliente ali, por exemplo, digamos que você tem um cliente do bancário que quer aposentar. E aí ele fala contigo, você não sabe muita coisa de previdenciário, mas você está lá na comunidade, você tem um contato lá. Fala, vamos atender junto aqui para a gente fazer o nosso nome junto e trazer um atendimento legal. Sabe? Vocês podem atender junto, né? E isso vai fortalecendo um outro, né? Vocês podem fazer lives, né? Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui voltado para advogados, né? O advogado ele pode fazer uma live, chama um colega previdenciarista aí, já vê alguém aí e fala assim, vamos fazer uma live aqui
aposentados, né? E aí a gente já vê, já fala sobre aposentadoria, já fala sobre descontos indevidos ali no aposentado. Então, a live, o artigo, enfim, tem muita estratégia, né, que o advogado pode aplicar. Além disso, você pode dividir os custos e os riscos, né? Você comentou aí do custo, por exemplo, do eventual tráfego, mas você pode dividir o risco. Todo o processo a gente sabe que há um risco ali. Vocês podem também fazer uma divisão de riscos, né? De repente, se tiver alguma questão aí envolvendo risco. E é importante, né, doutor Romero, acho que você poderia falar melhor sobre isso também, fazer, né, um acordo certinho, né, para evitar também riscos, né, entre os parceiros, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Por mais que exista uma relação de confiança, a relação de confiança também, eu acho que ela nasce a partir de um bom termo de acordo de parceria. Acho que isso é importante, porque isso mostra respeito recíproco, que os dois têm os princípios, né, de se cumprir aquela obrigação que está estabelecida ali. Até formas de trabalho, né, acho que planos de trabalho, como é que um vai funcionar, como é que o outro vai funcionar, né, em cada uma das áreas. Isso é fundamental. Acho que não dá para se fazer hoje parcerias de boca, né? Exatamente. Quais as funções que cada um vai fazer, né? Eu vi um colega um tempo atrás falou assim: eu estou fazendo uma parceria com um advogado tal, o que você acha? Eu falei: não, muito bacana. Quais que vão ser, né, as funções de cada um de vocês? Aí ele: não, a gente só sentou aqui e falou que vamos trabalhar junto. Eu falei: não, tá tudo certo para dar errado. Não é assim que se faz, né? Vocês têm que definir, pelo menos, colocar num papel ali o que cada um vai fazer, quem que vai fazer a audiência, quem que vai fazer isso, esse advogado vai ser responsável por isso ou não. Porque por mais que vocês podem combinar muito bem, né? Mas são relações humanas, né? Pode ter problema. Então, senta os dois, define certinho qual que é a função de cada um, quem vai fazer o atendimento, vai participar, não vai, qual conta que vai receber o honorário, qual rodapé que vai estar lá na petição. Tudo isso tem que ser explicadinho, né? Tem que ser destrinchado para evitar problema, né? Eu penso que tem que ser detalhadamente documentado, viu, Renan? Acho que não dá para fazer de modo oral, verbal ali, porque senão vai dar problema. Porque assim no começo funciona tudo maravilhosamente bem. Só que chega um ponto, o volume de indicações recíprocas vai crescendo, às vezes a pessoa pode achar: não, peraí, eu acho que eu estou trabalhando mais que o outro, ele está ganhando mais que eu, peraí. Mas se tem um pré-combinado, detalhado, estabelecido, tá bacana. Agora, peraí, acho que está onerando demais. Vamos rever aquilo ali para melhorar essa parceria? Aí é diferente. Isso. Porque quando começa a gerar aquela sensação que um está explorando o outro, não é mais parceria. Não Exato. pode ser assim. Não é mais parceria. Então, eu acho que documentar é fundamental. Colocando desde os percentuais de cada um até as tarefas de cada um ali. E as responsabilidades, até do ponto de vista ético. Vamos supor, por exemplo, aconteça de eu e o Renan fazer uma parceria, vamos assim dizer, patoticamente, e aí o Renan ficou com a responsabilidade de fazer audiência e eu fiquei com a responsabilidade de fazer petição inicial. Aí, numa situação, o Renan vai lá e não comparece na audiência. Né? Ou, na situação, eu não faço a inicial e perde o prazo, né, de prescrição ali, não tem como mais entrar com a ação. E vice-versa. Isso depois você pode estabelecer em responsabilidade entre vocês. Então, é muito importante documentar as atividades de cada um ali. O atendimento, se é em parceria ou não, a forma de atendimento, tudo isso é muito importante. Quem vai armazenar os documentos para fins de LGPD, isso tudo muito importante você detalhar ali na sua parceria. Agora, uma coisa que eu queria falar também dessa questão de prospecção, Ana, e até dou uma dica aqui, que vejo na advocacia bancária a dificuldade muito grande de você orientar o cliente da advocacia bancária, né, a consultar, por exemplo, o meu INSS. E eu vejo como uma fonte muito positiva de um collab, ali, por exemplo, no Instagram, que é, por exemplo, um advogado previdenciarista que todo dia lida com o meu INSS, né? Sabe como aumentar níveis de classificação e sabe como acessar as informações. Por exemplo, às vezes vai tirar um SCOM, um histórico de consignados ali, né? E a pessoa não consegue. Ou o extrato dos próprios contra-cheques dos últimos meses para ver quanto tempo que está descontando o RMC daquela pessoa. Então, por exemplo, um vídeo explicativo para o público final disso e fazendo um collab, os dois vão aparecer ali, vai ficar bacana, vai aparecer tanto o Renan, vai aparecer o outro, que é advogado bancário, e vai atrair cliente para os dois lados, gente. Então é a forma de você crescer. E você está ajudando o parceiro do bancário a crescer também nessa parte, porque ele não domina esse assunto. Tem uma dificuldade muito grande, sabe, Renan, desse lado. Nossa, E de outro lado... Com certeza, eu já adorei a ideia, já vou anotar aqui, depois para aplicar também já. Eu acho que é importante. E de outro lado também, nessa seara, o advogado previdenciarista fazer um vídeo e aí publicar na Incolab com um advogado bancário, dicas introdutórias de identificar oportunidades no previdenciário. E aí fazer
um post ali em colaboração, porque daí gera o gatilho naquela pessoa que é cliente do bancário. Peraí, eu acho que tem um parente meu que está nessa situação, ele poderia, ele é uma pessoa com deficiência, a renda é baixa, mas poderia estar pegando um BPC. Ou a pessoa idosa, e ali eu nunca pensei nisso, porque eu não sabia que existia esse direito. Exatamente. E o meu INSS, como você disse, ele é algo mais comum para o previdenciarista, né? O advogado bancário, ele não mexe com isso toda hora, né? E é um aplicativozinho um pouquinho chatinho, né? Então, tanto é que na hora que você comentou ali do ISCOM, por exemplo, tem advogado bancário que ele não sabe nem reconhecer essa sigla, né? Um bicho de sete cabeças, né? Então, é interessante, né, você ensinar, né, ensinar o seu público a olhar os extratos para identificar possíveis irregularidades ali, né? Ensinar a olhar o histórico de crédito, o histórico de consignados, identificar cada informação, como que puxa o extrato, né? Porque se você ensina o seu público a puxar o histórico de consignados e a analisar, o seu público vai começar a ver oportunidades que nem ele sabia, né? É o caso que a gente ensina no marketing, né? Que é você levar para o seu cliente, explicar para ele que ele tem um problema que nem ele sabe, né? Isso é a função do advogado, né? É um dos primeiros níveis do funil, né? Você explicar para o cliente que ele tem um problema que nem ele sabe. Depois que você explicou, aí sim ele vai começar a ver você como referência e te contratar. E você pode fazer isso junto com o advogado previdenciarista, né? Renan, e isso que você está falando é fundamental, porque o nível de consciência é baixo, e segundo, a estratégia, principalmente na fraude bancária, quando tem um empréstimo que a pessoa nunca pediu, ou saque no cartão consignado, ou saque no cartão de benefício, né, o RMC e o RCC, essas três modalidades, a pessoa nem percebe, porque a prestação às vezes é muito baixa. E o prazo hoje são de 84 meses, pessoal. Então, às vezes, a prestação ali está de R$ 50 por mês. Mas aquele RMC está descontando ali, ó, há um tempão daquela pessoa, só que ela nem percebe, porque é tão baixa a diferença, ela não percebe aquilo, porque ela não tem a cultura de acessar o meu INSS, olhar o contra-cheque dela, ou olhar o SCOM para ver quantos empréstimos rodaram. E aí tem uma outra prática que é muito comum, que às vezes a gente precisa de um post em colaboração para elucidar isso, sabe, Renan? Que é a renegociação sem pedido. Por exemplo, eu sou um aposentado, eu fiz o empréstimo mesmo, lá de R$ 2.000. Prestação baixinha, de 40, R$ 50 por mês. Só que chega ali do 10º mês, 15º mês, o banco, de forma ardilosa, através de seus correspondentes bancários, renova aquele empréstimo, renegocia aquele empréstimo por mais 84 meses. Só que o valor da prestação continua o mesmo. E a pessoa não percebe, ela nunca para de pagar aquilo, fica a vida inteira pagando, porque quando vai chegando lá na frente, renova de novo, renegocia de novo. E aí a pessoa não sabe identificar. Então, quando você gera esse nível de consciência naquela pessoa, para ela ter a cultura, de tempos em tempos, ela ir no meu INSS e olhar como é que está a situação dela, quando ela identificar uma situação dessa, ela fala, o Renan falou isso para mim. O Renan falou isso para mim. Então, vou procurar ele, para ele resolver o meu problema. Exatamente. Então, assim, E aí o previdenciarista vai, chama o colega e fala assim, ó, vamos, né, você pode fazer isso por vídeo chamada. Vamos pegar aqui, vamos analisar esse caso aqui, ver o que dá para oferecer para essa cliente. Ela está se queixando que já passou vários anos, esse desconto não para de aparecer, né? E aí o colega vem, ajuda, né? Aumenta ali a autoridade e fecha o contrato. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muito advogado previdenciarista aqui na live, e aí já tem alguns até me pedindo para explicar isso, se eu puder dar uma palhinha. Só uma breve diferenciação da RMC para SRCC, o que eles podem fazer para aproveitar essas oportunidades. Tem muito previdenciarista que trabalha com aposentados, mas ainda não entende muito bem esses detalhes dessas siglas aí, desses empréstimos. Ótimo você tocar nisso, porque o RCC é um produto novo. Inclusive, na quinta. Na quinta tem uma live sobre RCC, tá, pessoal? Com um perito, Diego Nascimento, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu vou explicar aqui bem objetivamente para que se entenda, tá? O RMC, que é o chamado cartão consignado, tá? Ele é um cartão de crédito, como você poderia ter, só que o meio de pagamento desse cartão, ele tem uma diferença do cartão comum que nós temos. Eu vou pagar o mínimo, aquele valor mensal que eu deveria pagar ali, ele vai ser descontado do contra-cheque daquela pessoa, e o restante a pessoa deveria pagar na fatura do final do mês. O uso desse cartão, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso pegar esse cartão e fazer compras no mercado, em geral, aleatoriamente.
Então, compras que a gente chama de compras no rotativo. Eu posso fazer compras parceladas, eu quero comprar, por exemplo, um produto. Aí eu entro num site, vou lá, compro um produto de forma parcelada. E ainda tem o saque nesse cartão. Então, eu tenho 3 possibilidades de utilizar o cartão RMC. E o RCC, qual que é a diferença dele? Qual que é o cartão de benefício? O cartão RCC, ele é um cartão também de crédito, só que ele tem limitação, que a gente chama de cartão private label. Ele tem vinculação específica. Ele é um cartão para trazer benefícios, por exemplo, de desconto em clube de desconto de farmácias, em redes associadas. É como se eu tivesse, vamos pensar, grosso modo, como se eu tivesse um cartão da Renner para comprar na Renner todos os meses. Mas só que ele tem várias possibilidades ali. Eu posso associar com várias instituições e ele ter benefício. Ali, por exemplo, em desconto em farmácias, que eu posso ter ali. Só que ele tem algumas modalidades a mais. Eu posso ter ainda compra parcelada nas redes conveniadas. Ele não é compra livre no mercado igual o RMC. O RMC eu compro em qualquer estabelecimento. O RCC não, é rede associada. Essa é uma grande diferença. E ele tem ainda a possibilidade de ter o saque, como tem no RMC. Então eu quero como se fosse um empréstimo, eu vou lá e saco aquele valor e posso usar ele como eu bem entender. Então o que é o problema hoje na prática para o previdenciarista identificar? Normalmente a pessoa ela é enganada tanto no RMC quanto no RCC, principalmente no produto saque. É a maior fonte de ações que a gente tem hoje no direito bancário. No saque do RMC e no saque do RCC. Por quê? A pessoa ela acredita que está fazendo um empréstimo consignado, em que ela tem prestação determinada, prazo determinado e taxa pré-estabelecida. E o pagamento seria mensal ali, pagando a prestação na sua totalidade. Então não teria encargo moratório. Então eu fiz ali, saquei R$ 1.000, achando que fosse um empréstimo para pagar em 84 meses de R$ 100, por exemplo. Só que no saque não. Eu vou sacar e vou ficar pagando, sem saber que eu teria que pagar a diferença na fatura do mês subsequente. E aí nasce a chamada dívida infinita. E os bancos têm praticado muito isso. O RCC ele nasceu com uma roupagem um pouco diferente. O saque no RCC deveria legalmente já ter prazo pré-determinado para quitação. Então, se eu saquei R$ 2.000, eu teria que descontar prestações iguais sucessivas, no máximo de 84 meses. Só que na prática os bancos não estão fazendo isso. Eles estão tratando do mesmo modo em que eles tratam o RMC, vira aquela dívida infinita. Por que vira a dívida infinita? Porque os bancos são espertos. Eles renovam o saque ao longo do tempo. Porque esse prazo pré-determinado é se a pessoa fez um só saque. Então, se eu fiz um saque, eu tenho que quitar esse saque em 84 meses no máximo. Só que no curso desses 84 meses, de forma ardilosa, o banco faz com que você saque novamente uma diferença mínima. Porque isso renova o prazo para quitação daquele saque originário lá atrás. E aí Entendi. é que vira a dívida infinita. Dúvida. Esses descontos eles ocorrem mesmo quando o aposentado, por exemplo, ele não usa o cartão. Então ele pede um cartão RMC, por exemplo, que você até comentou que tem 3 possibilidades. Você até depois repetir essas 3 possibilidades para ficar bem claro. Digamos que ele não use nenhuma dessas 3 possibilidades. Ainda assim, pode haver o desconto? É legítimo? Até para o advogado previdenciarista saber identificar isso. Boa pergunta, Renan, porque tem um ponto fundamental. A gente tem ali, você que trabalha, né, com previdenciário, vai ver que no contra-cheque daquela pessoa nós temos o empréstimo na RMC, que tem o código específico, regido lá pela instrução normativa 138. Eu ia chegar nesse ponto que os previdenciaristas eles sofrem para identificar essas rubricas aí. Que E bom aí, que você já vai falar isso. E no bancário também, tá? Não pense que é só previdenciarista, não. O bancário também. Eu já vi muita gente fazer ação indevida que não caberia. Nós temos o empréstimo na RMC, que é quando a pessoa de fato utilizou o cartão para algum fim, seja para compra, seja para saque. Então a pessoa efetivamente utilizou o cartão para uma dessas modalidades. Então, mês a mês ele teria que pagar aquilo ali. Agora nós temos a reserva de margem. E a reserva de margem nada mais é do que o limite que aquela pessoa tem para utilizar aquele cartão. Ela não utilizou para momento algum aquela operação. Só está lá aparecendo. Reserva de RMC ou reserva de RCC. Isto não é desconto no benefício previdenciário. Se você fizer a conta matemática, pegando lá benefício líquido, os descontos que existem
existem, né? Os descontos obrigatórios que existem. E colocar quanto que está ali descrito de reserva de RMC ou reserva de RCC, aquilo ali não constitui um desconto e não cabe ação, gente. Aquilo ali é só um apontamento que aquela pessoa fez um cartão, ainda não utilizou, mas pode utilizar. Ou seja, então, Então, a reserva de margem, ela é uma rubrica meramente informativa, né? Para o seu cliente aí aposentado saber que ele pode vir a usar se ele precisar. Não é isso, doutor? mas é um alerta, porque tem Mas é um muitos alerta. aposentados e pensionistas que nunca contrataram cartão. Veja a Aham. diferença, ele nunca contratou cartão nem de RMC, nem de RCC, mas aparece essa informação lá. Significa o quê? Que o banco gerou sim esse cartão para essa pessoa. Agora, eu não solicitar um cartão é uma prática abusiva do banco. O banco não pode gerar um cartão de crédito consignado, nem um cartão de benefício sem a minha solicitação. Se tem essa anotação de reserva ali, significa que gerou um cartão. Então você vai ter que ir atrás para declarar inexistente esse negócio jurídico que a pessoa nunca contratou, e na minha compreensão vai aplicar o mesmo raciocínio que se tem no STJ de quando o banco envia um cartão para casa de alguém sem a solicitação. Aquilo ali constitui prática abusiva e constitui dano moral. Tá? Então, Ou seja, né, o advogado ele não vai poder, por exemplo, pedir uma devolução, porque não há que se falar em desconto, né, repetição de débito, nada disso, mas há sim um ato ilícito, né, passível de indenização, pois tem ali um produto que não foi solicitado, né? isso, perfeito. É o mesmo raciocínio. E as pessoas esquecem dessa oportunidade, sabe, não? As pessoas entram errado. Veja o nível do problema de não conhecer a fundo, né, a temática, tanto previdenciária quanto bancária, porque isso é a conjugação dos dois. Porque as rubricas não estão em resoluções normativas do direito bancário, ela está dentro da instrução normativa 138 do INSS hoje. É a mais atual delas, mas com várias atualizações que foram incorporadas ali, né, que vem tratar dos produtos de crédito consignado. Então, aquela pessoa não cabe a repetição do débito, mas cabe declarar inexistente negócio jurídico, aquela pessoa gera um endividamento dela, lá no SCOM, quando você tira o registrato, você vai ver que aquele cartão vai estar aparecendo ali como um limite disponível. Então, o grau de endividamento daquela pessoa cresce, mas cabe o dano moral também, porque foi um envio de cartão não solicitado. E um envio que eu falo entre aspas, porque esse é um grande vício que existe na relação banco-consumidor que tem benefícios do INSS. A pessoa não recebe o cartão físico, porque é justamente o momento que o banco engana ela achando que ela é um empréstimo. Porque se ela recebe o cartão, ela vai acreditar que é um cartão. Se ela não recebe, ela acredita que aquela operação é um empréstimo. Por isso que a evolução normativa, você que trabalhou no INSS sabe disso, Renan, houve uma evolução normativa, tanto no cenário do INSS quanto na autorregulação bancária, de ter uma representação gráfica nos contratos de cartão de crédito consignado. Tanto no contrato de cartão quanto no termo de saque. Porque esse termo de saque, que gera autorização lá de desconto na folha, ele vai lá para o INSS autorizar a averbação daquela consignação. Né? Então vai ficar documentado ali. Agora, Renan, tem uma questão interessante, que você que já esteve do outro lado vai poder falar um pouco mais sobre isso. Eu não sei se você tem esse conhecimento, que é de disponibilizar. Acho que foi a partir da Instrução Normativa 138, que a Dataprev passou a ter ali a regência de subir os contratos bancários a partir do encaminhamento dos bancos dos contratos consignados. Mas na prática, Renan, eu não tenho conseguido identificar que esses contratos estão disponíveis para o consumidor ali dentro do INSS, para ele entrar e baixar ali. Você tem visto isso na sua prática, ali, esses contratos disponíveis ali? Aqui realmente, quando a gente vai acessar, a gente não tem conseguido acessar também esses contratos. Não sei o que está acontecendo, não sei se é uma falha do sistema, eu não sei ainda o que está gerando isso aí, mas estão descumprindo esse preceito aí. E aí acaba dificultando, né, até o acesso do cliente à justiça, né? Porque sem esses elementos de prova fica difícil dele conseguir pleitear, né, o direito dele corretamente, né? Não, ação de RMC, gente. Isso é uma questão muito importante. E às vezes a pessoa quer se aventurar nessa área, ela dá de cara com a porta. Ação de RMC, ação de RCC, em que eu falo que a pessoa não celebrou o contrato, que é a ação para declarar inexistente o negócio jurídico, eu não posso fazer sem pedir a cópia desses contratos, gente. Porque eu não sei se vocês têm aí, Renan, na área previdenciária, o movimento da litigância predatória. Na área bancária cresceu muito. Então, se eu entro com uma ação falando que a pessoa não fez aquele contrato, e esse contrato aparece assinado no processo,
e venha se reconhecer que de fato aquele contrato foi feito pelo cliente, a consequência é muito pesada para o cliente bancário. Ele sofre condenação por litigância de má-fé. E o advogado acaba, às vezes, sendo representado por litigância predatória na OAB. Não sei se vocês têm enfrentado esse movimento aí. No bancário tem crescido muito. Demais, demais, demais mesmo. Assim, é até algo que eu tenho conversado muito aqui. E aí, uma pergunta, né? É comum, porque aqui eu já vi casos que acontecem que o cliente fala que não assinou o contrato, ele afirma que não assinou, e aí eu já vi colegas ingressarem com ação judicial sem o contrato, e aí depois aparece o contrato. Só que ainda assim, ele afirma que não assinou. Ele não reconhece aquela assinatura. Como que o advogado deve proceder nesses casos? Pede perícia? Qual que é o bizu aí para a galera já aprender? Porque aqui tem acontecido muito. Olha, esse é um ponto fundamental dessas ações de fraudes, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos dois tipos de público que eu falo na advocacia bancária. Nós temos aquele cliente que de fato não fez, mas tem aquele cliente que não lembra que fez. Ele tem tantos contratos na vida dele que ele não lembra. Então, principalmente os clientes previdenciários que a gente está falando, né? Que são pessoas idosas, pessoas simples, né? Ele não lembra mesmo, né? E aí, que cautela que o advogado tem que tomar nesses casos aí? Então, a cautela é essencial. Primeira coisa, é pegar uma declaração do cliente onde ele afirma que realmente não fez aquele contrato. O advogado se eximir de qualquer responsabilidade ética perante a OAB. Então, ele pega uma declaração para a pessoa assinar, ou assina fisicamente, ou assina eletronicamente ali, falando que ele não fez aquele contrato. Segundo, jamais ir para o Poder Judiciário sem pedir cópia desses contratos. E uma prática que tem acontecido, né, que o advogado tem que ter cautela, às vezes o advogado manda uma notificação para o banco manda uma cópia do contrato, mas manda uma cópia do contrato falando só assim, contrato assinado eletronicamente, mas não tem nada. Nessas situações é importante fazer a segunda notificação, falando, banco, você afirmou aqui que foi assinado eletronicamente, mas não consta nada. Então me manda o contrato que foi efetivamente assinado. Porque senão vai chegar lá no curso do processo, o contrato assinado vai aparecer. E aí você vai dar de cara com a porta, que é um problema. Então, essa cautela da fase extrajudicial de investigar melhor a contratação é muito importante. Muito bom. E como nós crescemos muito o número de contratos eletrônicos pós-pandemia, de lá para cá, e aí agora até está regulado, isso é um assunto muito importante, quem não é da área tem que ler a Instrução Normativa 138, do INSS, e conjugar ela com a nota técnica número 1 da DataPrev de 2020. Essa nota técnica que regulamenta ali os padrões de assinaturas eletrônicas nos contratos no âmbito do INSS. Eu tenho que conhecer isso. Por quê? Não é qualquer assinatura eletrônica que é válida. E é aí que você vai ter elementos como advogado para falar, olha, é uma fraude ou não é. Então chegou um contrato para você, eletrônico, o cliente fala que não fez. Normalmente nesse contrato vai ter o IP ou a geolocalização. O que você vai pegar? Vai pegar aquele IP, vai entrar no Google, jogar lá, localizador de IP. Com aquele localizador você consegue identificar qual foi a cidade. Em alguns localizadores você consegue verificar até a rua em que foi celebrado aquele contrato. Se tiver a geolocalização, é melhor. Você vai jogar no Google Maps ali e ele vai te dar a geolocalização precisa, porque ele dá longitude e latitude para você. E você consegue identificar ali. Peraí, o seu cliente mora lá em Rondônia, né, uma cidade de Rondônia ali. E o contrato foi assinado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem que já ligar o alerta. Não tem a mínima possibilidade desse cliente ter assinado. Então, temos ali uma grande probabilidade de fraude. Grande probabilidade. Então, você já tem um elemento muito forte para brigar. Agora, nunca peça perícia, Renan. Porque, diferente do previdenciário, em que a gente pede a prova pericial para provar, por exemplo, a incapacidade da pessoa, na área bancária, nós temos que trabalhar com as armas processuais. Na área bancária, o STJ firmou o tema repetitivo 1061, que é uma leitura do artigo 429, inciso 2 do CPC, que ele fala que no caso de contrato bancário em que se questiona a autenticidade daquela assinatura, o ônus de provar a assinatura é de quem produziu o documento, no caso o banco. E esse tema foi firmado com base em contratos escritos. Só que a releitura dele se aplica literalmente também aos contratos eletrônicos, porque só mudou a forma de se assinar, mas é uma assinatura. Então, quem tem que provar a autenticidade da assinatura física ou digital é a instituição financeira. Se você pede a prova pericial, você está trazendo uma responsabilidade para o seu cliente. E muitas vezes no processo, o banco passa batido nisso, ele não produz a prova pericial. E se ele não produziu e o ônus era dele, ele que arca com as consequências daquilo. Então, você vai ter uma procedência
por conta da negligência no banco na produção de provas. E acontece também na prática de o juiz desconhecer o tema 1061, e aí você tem que recorrer, pedindo inclusive a anulação daquele processo. Isso é muito, muito importante para o advogado que atua na área bancária. Por isso que eu falo que não dá para se aventurar e a importância da parceria. Do mesmo modo, sabe, Renan? O advogado bancário querer se aventurar no previdenciário. Não dá para se aventurar. Eu ia falar isso agora. Primeiro que só essas últimas dicas que você deu aí já valeu essa live aqui para o pessoal. já valeu demais. E segundo, que isso prova que realmente não dá para se aventurar. Porque assim, pensa bem, né? Você nunca estudou direito bancário. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu não advogo no bancário, não é minha área, né? E aí eu vou começar do zero a estudar um conteúdo que é cheio de detalhes. Você tem que entender o entendimento do tribunal, do Supremo Tribunal, do STJ. Você tem que entender dica prática de que prova que você pede, de que prova que você não pede. Cara, é muito melhor, né, no meu ponto de vista, você focar a sua energia na sua matéria, crescer ali e trazer um parceiro para fazer aquilo ali, do que você às vezes sofrer pra caramba estudando uma matéria e às vezes prejudicar o seu cliente porque você não entende, né? Então isso mostra a importância da parceria, como o Dr. Romero também ia falar, né? E vice-versa, né? Imagina que se o Dr. Romero for querer aposentar uma pessoa como rural aqui em Rondônia, né? Talvez não vai, né? Então assim, a parceria é essencial, né? Não, é fundamental. Eu não consigo ver, né, essa história do advogado não ser especializado. Não estou falando que ele não pode pegar a causa de outra área, tá, gente? Tem que deixar muito claro isso, que as pessoas falam, não, eu tenho que ser expert naquilo e ser cego em outras áreas. Não, não é assim. Você tem que ter noções gerais até para você prospectar aquele cliente. Isso. Mas você não vai se atrever a fazer. Porque como fazer é só o expert que vai conseguir fazer de forma bem feita e trazer resultados mais satisfatórios. Não existe garantia de resultado, mas existe garantia de um bom trabalho realizado. Isso existe. Então, se você fazendo parceria com uma pessoa que é expert previdenciário, você não vai correr risco de ter erros básicos. O maior problema que eu vejo são erros básicos, que se fosse um especialista, ele mataria na hora chamada. E eu vejo muita gente falando assim, não, você tem que fazer várias áreas. Não, gente, faça parcerias, ganhe dinheiro sem trabalhar. Eu brinco que a parceria é a melhor forma de ganhar dinheiro sem trabalhar. Porque o seu colega parceiro vai tocar o processo, e depois você vai tocar o dele também na sua área de especialidade, e os dois vão ganhar nessa história. Agora, o que vocês precisam definir, como o Renan colocou no começo, é fazer um contrato estabelecendo o percentual de um e de outro, para que fique justo para os dois. Eu acho que fica muito claro isso, né? Exatamente. Doutor, uma pergunta que pediram para te fazer, que existe algum meio para o advogado solicitar esses contratos? Por exemplo, né? Porque o advogado previdenciarista está muito acostumado com o meu INSS, é tudo ali. Né? A gente mostra ali o caminho. E perante esses bancos, existe algo unificado igual ao meu INSS ou não? Já que o meu INSS não está disponibilizando ali para baixar, como que ele solicita? Essa é a grande dor do advogado bancário, viu, Renan? Quem sabe um dia, né, o meu INSS vai estar com todos os contratos ali, como a nota técnica fala, como a instrução normativa 108 fala, mas ainda não tem. Né? Pelo menos na prática não tem unificado. Tem a obrigação legal, mas não existe. Então, como é que a gente faz? Eu ensino a fazer notificações extrajudiciais mais elaboradas. Nunca ir para ação judicial direto na área bancária, passar pela fase extrajudicial. Como no previdenciário vocês fazem isso com muita excelência, porque senão corre o risco da ausência de pretensão resistida, né? Embora não seja constitucional isso, na minha visão, mas os tribunais aplicam esse entendimento que tem que ter a tentativa de solução extrajudicial ali. No bancário não tem obrigatoriedade também, mas tem que passar por ela. Então, eu utilizo dois canais para que se faça solicitações de contrato. Um é o consumidor.gov.br, que é a plataforma, né, vinculada à Senacom, que faz a notificação por ali, e o outro é o canal do Sistema de Reclamação do Banco Central do Brasil. Só que os dois precisam dar conta do GovBR. Então, o bacana é que o previdenciarista que está ali, ele já vai ter o GovBR cadastrado aquele cliente, ele já está acostumado com aquilo. Então ele vai conseguir utilizar o consumidor.gov e vai conseguir utilizar o sistema de reclamação do Banco Central do Brasil também. Então esses são os dois canais hoje para se alcançar informações junto aos bancos. Tá? Qual é o mais efetivo? Infelizmente não dá para te falar assim, ó, esse aqui é 100% efetivo e esse aqui não é. Por quê? Depende muito da instituição financeira. Você vai ter que fazer um trabalho de teste. Às vezes o banco responde mais no consumidor.gov, outro responde mais no Bacen, porque corre o risco de sanção. Né? Então, infelizmente, não tem. Eu uso os dois e eu tenho pregado uma tese, sabe, Renan, que é o seguinte, é construir o desvio produtivo, que é uma tese do professor Mark Tessaldo, é o dano pelo desvio produtivo do consumidor. Então, eu tento pelo Gov,
não teve resposta, tento pelo Bacen, não teve resposta, eu faço a exibição judicial e aí na ação judicial trabalho também com a ação de indenização, pedido reparatório pelo desvio produtivo do consumidor, que é um direito do consumidor ter a cópia do contrato, ele não teria que se desviar dos seus recursos produtivos e ele está tendo que fazer isso para ter um direito que ele já tem há muito tempo garantido por lei. Então, nasce essa possibilidade. E olha que interessante, foi dia 23, o STJ, até estou trazendo quente, que não fiz nenhum post sobre isso ainda. O STJ, dia 23, julgou um caso muito interessante sobre desvio produtivo na portabilidade de crédito, que tem tudo a ver com o previdenciário também. Existe muita portabilidade de crédito dentro do INSS ali, que a gente pega, né, pessoas que às vezes recebiam pelo um banco X, ela passou a receber pelo Y, e aí fica portando os empréstimos, portando contas, e aí o STJ julgou agora, dia 23, dano por desvio produtivo na demora da concretização de uma portabilidade de empréstimo. Veja, olha esse grande precedente. Né? Ação reparatória só por isso, pela demora na concretização, porque a portabilidade é um direito daquela pessoa. E o banco de origem, quando ele nega, ele age ilegalmente, ele não pode negar aquela portabilidade. Então, se eu tenho um empréstimo, por exemplo, no banco X, não vou dar crédito para nenhum banco aí não, eles não me pagam para isso. Se eu tenho um empréstimo no banco X consignado, eu quero portar para o banco Y, o meu banco X, que se exploda. Ele não tem direito de recusar a minha portabilidade. Eu vou lá no meu banco Y, peço a portabilidade, o banco Y vai lá e solicita a portabilidade. Esse banco aqui, quando ele cria a resistência, ele está desviando o consumidor de seus recursos produtivos. E agora, dia 23 de fevereiro, o STJ julgou essa questão, dando o desvio produtivo em favor do consumidor. E eu espero que um dia colhe a tese do desvio produtivo, Renan, pela negativa de fornecimento do contrato. A gente tem que insistir, é uma tese nova, né? O desvio produtivo não é uma tese nova, não. Mas a aplicação do desvio produtivo na negativa de fornecimento do contrato é algo novo, que ainda não tem precedentes nos tribunais. Mas eu acredito muito que é algo que vai colar ainda, porque os tribunais não querem receber ação de exibição de documentos. Eu não sei se você na previdenciária, às vezes tem que entrar com ação de exibição para ter documentos. Eu ia falar isso agora, né? Primeiramente aí sobre a questão da portabilidade, é uma coisa até que a gente faz aqui. Quando a gente vai, por exemplo, comunicar ao cliente que está aposentado, a gente até orienta ele nesse sentido. Assim, olha, o senhor agora está aposentado, o senhor vai receber no banco X, como diz o Dr. Romero, e aí o senhor pode transferir de banco sempre que o senhor quiser. É direito seu, é a portabilidade. Então, não está satisfeito ali, o senhor pode trocar de banco. E olha que interessante, né? Mais uma oportunidade, olha só, o cliente que está querendo transferir de banco e está tendo problema com a portabilidade, seja a portabilidade ali dos empréstimos, enfim, já tem entendimento aí de desvio produtivo, isso é muito bom. E sobre o outro ponto que o doutor falou, né, que é a ação de exibição de documentos, eu até tinha pegado aqui uma pergunta, queria achar o nome dele aqui, o colega falou, eu entro com ação de exibição de documentos, aqui ó, o Breno Gibson falou, quando falha, eu uso ação de exibição de documentos. E aí o doutor tocou nesse ponto, eu já ia levantar. É muito comum, né, os advogados quererem ingressar com ação autônoma de exibição de documentos para conseguir esses documentos. Só que será que compensa, né? Será que não vai demorar demais, não vai atrasar, não vai gerar, às vezes, uma movimentação no judiciário por conta de algo que, às vezes, podia resolver num processo só, né? E aí, no INSS, por exemplo, eu recebo muito a dúvida de alunos perguntando, doutor, eu preciso provar a união estável para receber a pensão por morte, né? E aí o pessoal me pergunta, né? Eu entro com ação de reconhecimento de união estável antes, para depois pedir a pensão por morte. Eu sempre oriento a não fazer isso, porque eu acho que vai atrasar muito, sendo que você pode discutir no mesmo processo. Mas e nessas questões bancárias? O que o doutor Romero indica, sobre, principalmente para o Breno Gibson que falou? Compensa entrar com exibição de documentos ou não? Então, essa é uma questão um tanto quanto ainda tenebrosa, eu diria, na jurisprudência. O STJ fala que a ação probatória autônoma é o melhor instrumento para se buscar essa prova. Só que o TJ de São Paulo, ele não aceita de jeito nenhum a ação probatória autônoma. Para ele tem que ser a tutela cautelar antecedente de exibição do documento, depois você adita a petição inicial e segue no mesmo processo. Estou com São Paulo nessa aí. Então, aí tem um outro detalhe. Eu tenho incentivado a ação probatória autônoma, por mais que demore mais, tá, Renato? Quando uma situação de urgência, a tutela cautelar antecedente com certeza é mais rápida. Só que ela não gera honorário de sucumbência. O que começou? Diante da grande quantidade de ausência de fornecimento de contrato aos bancos e o crescimento das ações de exibição de documento, os tribunais que antes não davam honorário de sucumbência nas ações de exibição estão dando agora. Então é mais uma fonte de honorários para o cliente. Interessante. Para o advogado ali. Então gera aquela sucumbência quando tem a resistência administrativa, mas aí tem que fazer de forma organizada.
Eu peço extrajudicialmente, o banco não me fornece, aí eu vou para a via judicial. Quando eu tenho essa resistência indevida, vários tribunais têm dado sucumbência na ação de exibição autônoma. Olha que Não, interessante. E quando eu começo... doutor, e é interessante porque como está havendo essa movimentação aí de contra-advocacia predatória e tal, o advogado ele precisa se precaver mais a partir de agora, né? E eu vejo que isso aí também é uma forma dele se precaver com muita força, né? Porque ele solicitou ao banco, ele entrou com a ação depois de exibição de documentos, e aí sim, de posse de todas essas informações, ele entra com a ação bancária, né? Então, não há margem para falar em advocacia probatória com toda essa segurança, né? Então você vai ganhar mais, né? Vai ter mais segurança. Então acho que é Não, interessante. sim. E não só isso, sabe, Renan? É uma questão muito interessante do ponto de vista probatório, que a gente pede a exibição, e às vezes o banco não apresenta esse contrato. E aí a gente tem um artigo muito importante no CPC, que é o artigo 400, que fala da presunção de veracidade. Então você pediu para exibir dentro de uma ação autônoma, o objeto daquele processo é só a produção daquela prova. Quando o banco não apresenta, mesmo tendo uma determinação judicial, aplica o artigo 400, presunção de veracidade. Então aquilo que você queria provar com aquele contrato, você está dispensado. Aí quando você vai lá no 374, salvo engano, acho que inciso 2, né? Ele vem e fala, olha, não depende de prova, aquilo que é incontroverso, porque já tem uma presunção legal de que é veraz aquilo que você está falando, porque o banco não apresentou na fase correta. Então você tem mais um elemento surpresa contra o banco aí nas suas ações. E não dá mais para o banco alegar litigância predatória, porque ele é que é predatório. Ele é que é Exatamente, predatório. exatamente. Sensacional. Essa dica aí já valeu aí seguir o Dr. Romero aí. Foi sensacional. Doutor, uma dúvida que eu ia fazer, eu estou lendo os comentários aqui e passando algumas dúvidas, tá? Eu tenho bastante aí, então. Até para ajudar o pessoal aí a participar. Uma dúvida é que até eu tinha feito, a gente acabou entrando em outro assunto, né? A gente falou sobre o RMC e o RCC. Entendi perfeitamente a questão do RCC. Eu quero perguntar isso porque isso aqui é o dia a dia do previdenciarista, assim, todo dia. Então é interessante. E o RMC pode descontar se ele não utilizar ou não? Aí o doutor explanou sobre o RCC, né? Que é só uma rubrica informativa, né? E se ele não usar o RMC? Digamos que ele não fez nada. Pode Não, se ele, por exemplo, se ele fez o contrato, mas nunca utilizou, nem para compra, nem para compra parcelada e nem para saque, não pode contar nada. não, Nada. Porque, mesmo que ele tenha assinado. não, mesmo que ele tenha feito o contrato, porque, veja, fazer o contrato não gera utilização dele. Porque o que é o desconto mensal? É o pagamento do valor mínimo da fatura. Se eu não consumir nada, que mínimo eu devo pagar? Nenhum. O paralelo, para que a pessoa entenda muito claro, é um cartão de crédito que você tem em comum, fora do consignado. Veja, eu tenho um cartão de crédito. Se eu nunca utilizar, eu tenho que pagar a fatura mínima, o valor mínimo mensal? Não, porque eu não utilizei, eu não consumi nada. Aquele mínimo é para pagar o valor do consumo do mês. Se eu não Então consumir, eu tenho que ter desconto. o RMC, então, ele é um mínimo para quando tem fatura. Ele não pode ser equiparado, por exemplo, a um seguro de perda ou roubo, que é independente de Não, tudo. hipótese alguma. Hipótese Perfeito. alguma. Tem que ter compra, ou compra parcelada, ou um saque. Tem que ter um dos três, tá? Um dos três. Não pode ter aquele desconto mensal nem no RMC, nem no RCC, se eu não utilizei o cartão. E às vezes acontece, né, isso que você está colocando, que é muito recorrente, a pessoa fez o contrato, porque ela foi induzida ali, fez, mas ela sequer desbloqueou o cartão e nunca utilizou ele para nada. Ó, eu ouvia isso aí umas 10 vezes por dia no INSS, E enquanto aí tem o serviço. desconto. E aí tem desconto. É ilícito isso. Tá? Tem que ter muito claro. Olha, não comprou, não fez parcelamento, não sacou, não cabe desconto E se mensal. ele O único que... fez, e se ele Oi? fez isso, doutor? E se ele fez isso durante um período e aí ele parou de. Ele usou o cartão por um período, por exemplo, e aí parou de usar. Aí tem que cessar também o Então, desconto do RMC? aí a questão fica um pouco mais complexa, porque é o seguinte, vamos supor que eu fiz uma compra em janeiro de 2022. Fui lá, fiz uma compra só, nunca mais fiz mais nada. Comprei, gastei R$ 1.000. Todos os meses vai descontar quem? O mínimo. O mínimo mensal. Vai lá, R$ 50 por mês, vamos supor. Vai lá, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Esse 50 mensal quitaria o valor que eu usei de R$ 1.000? Normalmente não, porque os encargos que remuneram aquela operação, porque eu não paguei a totalidade da fatura, nunca vai deixar quitar. Por isso que a gente vira a chamada dívida infinita. O consumidor tem um
vício informacional, porque ele acha que o desconto mensal é suficiente para quitar ao longo do tempo. E não é. Por isso que se perdura no tempo, Renan, aquele desconto infinito. Ele nunca para. A pessoa fala, ó, usei uma vez só e nunca parei de descontar. Nunca aconteceu. Por quê? O correto era, comprei, ou parcelei ou saquei, vai vir o mínimo, a fatura que chega para mim eu pago a diferença e quito. Aí quitaria, aí não poderia descontar mais nada no mês subsequente. O problema é que a pessoa só paga o mínimo que está no contra-cheque. Ela não paga essa diferença. Então vamos supor que aí nunca quita, vai virar naquela bola de débito do cartão de crédito. E aí temos um problema, porque nós não temos a aplicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, que fala do parcelamento da fatura do cartão de crédito, para o cartão consignado. Aquela normativa não se aplica ao cartão consignado. Então vai ficar rolando aquela dívida infinita ali, né, sem fim. Agora, nós temos, olha, eu estou falando coisa aqui que não deveria nem falar, isso é coisa para que gravar até aula de atualização. É isso que eu ia falar, a gente está chegando num nível de aprofundamento aqui que... Se vocês olharem, eu não lembro nem de cor aqui o número da instrução normativa. O último teto do INSS, agora que foi editado, eu vou pegar aqui, só um minutinho que eu já passo para vocês. Vou soltar em primeira mão para vocês aqui. Ó, o último teto do INSS que fizeram, eles colocaram um negócio fantástico ali, que eu nunca vi ninguém explorando nenhum conteúdo em rede social, tá, gente? Nunca vi ninguém falando sobre isso ainda. Para vocês verem como que isso é um mundo, né, para explorar, né? Eles soltou uma atualização que fala o seguinte: as normas que se aplicam ao RCC devem ser aplicadas também ao RMC. Por quê? A diferença gritante do RMC e o RCC é o seguinte: o RCC, que é o cartão de benefício, ele tem que ter prazo certo para quitação. Então, mesmo que eu saque, eu tenho que ter estabelecido, ó, vai quitar isso em tantos meses. No máximo de 84, que é o prazo máximo de consignação. Então tem que ter esse prazo determinado. No RC, o RMC não, isso vai rodando como dívida infinita na prática. E aí veio essa atualização agora, fantástica, que vocês precisam utilizar isso no de vocês. Deixa eu só pegar aqui, gente, eu estou tentando procurar na minha pastinha aqui, onde que eu salvei. Peraí, aqui... Ó, enquanto o Dr. Romero acha, o José Luiz Ribeiro falou assim: qual a diferença entre RMC e RCC? José Luiz Ribeiro, já foi falado aqui. Eu vou tentar convencer o Dr. Romero a deixar essa live salva, mas tá tão aprofundado que eu não sei se ele vai deixar salva, não, mas depois você reassiste. Ó, é a resolução CNPS, né, do Conselho Nacional de Previdência Social, 1360, de 4 de dezembro de 2023, e a resolução, tá? 1359, de 11 de outubro de 2023. Essas duas normativas, elas vão dar uma virada interpretativa no RMC, na minha visão, muito grande. Como aconteceu agora nessa discussão do teto do INSS, desculpa, teto do cartão de crédito, que o Desenrola criou isso, os bancos não normatizaram, não se adequaram, e aí veio uma resolução falando, olha, a partir de agora tem teto máximo de juros no cartão de crédito. Esta situação aqui, da dívida infinita, tem um grande fundamento normativo agora nessas duas normativas que trazem a obrigação de se aplicar as normas do RCC ao RMC. Então, não podemos ter mais, normativamente falando, a chamada dívida infinita. Tem que ter prazo certo de quitação das obrigações. Só que isso é uma novidade da novidade, gente. Pouquíssimas pessoas, na verdade, eu não vi nenhum conteúdo na rede social, eu já discuti com amigos sobre isso, tá? E isso eu pretendo gravar uma aula para meus alunos ali no curso da Advocacia Bancária Diferenciada, porque é um assunto sensível, uma tese nova para se trabalhar aí dentro da RMC. Tá? É uma novidade que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. É algo que vai ser até discutido ainda, né? Você consegue repetir Sim. a resolução? O pessoal está pedindo aqui o número. Deixa eu pegar aqui. Eu acabei de fechar, mas vou abrir de novo. A resolução do Conselho Nacional de Previdência. Pediu aqui. A Bruna, inclusive, é minha aluna lá da Advocacia. Então vale a pena buscar e achar. 1359, de 11 de outubro de 2023, e a 1360, tá? Essas normativas são muito importantes. Bruna, a gente vai disponibilizar esse mapa para vocês lá. É um quadro resumo com todos os tetos do INSS, desde quando surgiu essa história de teto de consignações. A gente vai disponibilizar esse material para vocês lá dentro da ABD. Tá bom? Sensacional. Ó, a Sandra perguntou se o BPC Loas tem direito a consignado. Tem sim, né? A gente vê isso, né, normalmente, né? Ó, você tocou num ponto, eu falo, gente, aqui dá para fazer a live edição 2, vou ter que fazer a edição 2 aqui sobre isso. Outro objeto de parceria. Olha, vou dar essa última sacada para a gente fechar, senão o Renan não dorme hoje. Ó, para a gente pensar nisso. Pessoal, BPC, nós temos na história normativa ciclos.
de possibilidades e impossibilidades de consignação. Então, nós temos que pensar naquele princípio do tempus regit atum. Então, depende de quando foi celebrado esse contrato, porque vai ter situações em que há empréstimo consignado no BPC, mas não era possível fazer. Isso tem na prática, viu, gente? Como é que eu vou saber? Olhando essas normativas para ver se naquela época era possível consignar ou não. Isso é fundamental, sabe? É possível, mas depende de quando foi celebrado o contrato. E se foi feito na época que estava proibido? Olha a sacada que a gente pensar. Pensa o seguinte: se eu for pagar isso parcelado com juros, vai sair R$ 1.000, não é R$ 1.000. Certo? R$ 1.000, eu pegando parcelado a 1,8, por exemplo, em 84 meses, vai sair muito mais do que isso. Agora veja, se o ato é ilícito, o contrato é nulo, porque era proibida a contratação, era vedada a contratação. Lembra lá do artigo 104 do Código Civil? Eu tenho que ter um objeto lícito. O objeto não é lícito, então é a hipótese de nulidade do contrato. Se anular o contrato, eu vou anular o contrato lá desde o início dele, retroage no tempo. E se retroage no tempo, a minha obrigação é devolver o capital emprestado, é óbvio, não vai ter apropriação indevida pelo cliente, mas só com atualização monetária, não pode ter remuneração. Porque eu não fiz um contrato de empréstimo, o contrato de empréstimo é nulo. Ele feriu o artigo 104. Ou seja, mais uma oportunidade para o advogado faturar. Trabalhar. Isso aí, E interessante. quem vai identificar isso? E há pouco tempo estava proibido, né? Não tem muito tempo. Não estamos falando de algo, não. Há pouco tempo estava proibido. Pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, a medida provisória veio e atualizou de novo a 10.820. É tanta lei, é 10.820, atualizou ela, permitindo de novo as consignações. É 10.820. Eu sou confirmado, é 10.820, só para não falar besteira. Tanto é que há pouco tempo eu postava vídeo de BPC em redes sociais e eu só via comentários assim: quando é que vai liberar os empréstimos para quem recebe LOAS? A gente quer fazer empréstimo. Então, para vocês verem como que é interligado, né, essa questão. Muito, não. Previdenciário e bancário está interconectado assim diretamente. E tem as questões de teto do INSS, sabe, Renan? É uma oportunidade que o advogado previdenciarista pode identificar. Tem vários contratos, né, bancários que foram firmados que estão desrespeitando o teto do INSS. Né? Então, é uma coisa muito importante se trabalhar também ali como ação. E é uma ação que eu não estou discutindo desproporcionalidade, eu estou discutindo ilicitude dos juros, porque o INSS fixou um teto. Né? Então é importante saber isso. E mais uma vez, não é pegar a última normativa, eu já vi muita gente fazer isso, sabe, Renan? Ele pega a última normativa, aí pega um contrato lá de 2020 e quer aplicar o teto de agora. Não, é da época que foi celebrado o contrato. Toma cuidado com isso. Né? Tempus regit acto, né? É um princípio até do previdenciário também, né? Você vai aposentar o cliente, não adianta você pegar o que vale na lei de hoje para aposentar, né? Você tem que pegar o que vale quando o cara preencher os requisitos, né? Pode ser há 2 anos atrás, teve reforma da Previdência há pouco tempo, né? Sim. Por isso, mais uma vez, que não é legal se aventurar em matérias complexas, né? É interessante fazer a parceria, procurar um advogado especializado na área, né? Para você ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu peguei essa frase aqui do Dr. Romero. Aqui, eu falo que a parceria é o melhor sistema de ganhar dinheiro sem trabalhar. Que a gente brinca, né, da área de investimentos, a gente busca renda passiva, que a pessoa não precisa gastar energia suficiente para ganhar dinheiro. A parceria é uma forma de renda passiva para mim. Eu vejo muito claro como uma forma de renda passiva. Sem dúvida. E vou te falar uma coisa, pelo menos agora eu não consigo visualizar uma outra disciplina, uma outra área que é tão correlacionada com o direito bancário como o direito previdenciário, viu? Principalmente nessas questões que nós abordamos aqui, não consigo visualizar outra mais rentável para vocês fazerem parceria. E Renan, vou ser bem honesto contigo, assim, eu não conheço nenhuma área, não é porque eu dou aula de bancário, mas eu não conheço nenhuma área que tão se conecta com qualquer outra área. Veja, conecta até com criminal, porque fraude Pix, a pessoa que é vítima de fraude, ele procura o advogado criminalista. Ele acha que o advogado criminalista é que vai resolver o problema, não é o bancário. O cara bancário é muito nova, né? O previdenciário muita gente conhece. E aí tem um detalhe, as pessoas acham que a parceria previdenciário e bancário é só de crédito consignado. Aí que é o grande erro e a visão apequenada das coisas. Por quê? Você sabe muito bem disso, Renan, que os aposentados e pensionistas estão todos endividados ou superendividados. Então, a margem consignável normalmente está estourada. Ele já usou todo o limite de consignação, os 45% que hoje vige. E aí, o que o banco faz? O banco não quieta, né? Ele adora conceder empréstimo. Ele vai fazer empréstimo onde? Débito em conta. E aí, você atendeu aquele senhorzinho que está lá só, não estou mais recebendo mais nada, eu estou sem dinheiro. Doutor, está bloqueando meu benefício. Na verdade, o benefício dele está descontando normalmente os 45%.
né? Os 35 de empréstimo, 5 de RMC, 5 de RCC. Só que, na verdade, antes o dinheiro cair na conta do salário dele, já tem mais um débito automático ali do empréstimo que ele fez mediante débito em conta. É mais uma fonte. É mais uma fonte de você trabalhar ali. Não, sensacional. Eu fico imaginando como que você vai agregar valor ao seu escritório quando algum cliente seu previdenciário chegar e questionar você sobre alguma dúvida, né? Alguma dúvida, ó, tá tendo um desconto aqui, eu fiz um contrato ano passado e tal. E aí você fala, não, eu tenho um especialista aqui, que é parceiro nosso, ele vai te atender e vai te passar uma análise completa do que podemos fazer. Você imagina como que você vai agregar no seu escritório, né? É fundamental isso aí. Doutor, para finalizar, tem uma coisa muito importante que eu queria ver também, que é a questão, você falou do endividamento, né? Aqui na região, é uma região extremamente rural, né? Tem a grande maioria, tanto grande produtor rural, fazendeiros, como pequeno e médio produtor rural. E esse pessoal fez muito financiamento, muito empréstimo, né? E aí o que acontece? Houve uma queda no valor dos produtos que eles iriam vender. O gado aqui caiu muito o preço, os produtos que eles produzem na lavoura caiu o preço, e aí muitos deles estão endividados e não estão conseguindo pagar esses empréstimos. É uma realidade aqui. Existe a possibilidade também dos advogados pedir aí a revisão desses contratos com base nessa questão econômica? Como é que o judiciário tem visto isso, né? A queda do valor, a queda da produção. É possível essa revisão contratual nesse sentido? Então, a questão da revisão pura e simples, né, da quebra de soja, vamos assim dizer, né, ou quebra da produção, não é tão simples assim, porque essa não seria uma revisão clássica que a gente chama da revisão bancária. Essa seria uma revisão pautada ou na teoria da imprevisão lá do direito civil, ou na teoria da quebra da base objetiva quando o contrato tem relação de consumo. Então, para isso, eu teria que ter um fato extraordinário. E nem sempre esta quebra da produção agrícola é um fato extraordinário. E se for na teoria da imprevisão é mais difícil ainda, porque na verdade nós teríamos um fato extraordinário imprevisível. Na teoria da base objetiva, não precisa ser imprevisível, basta um fato extraordinário que coloque as pessoas em desproporção contratual. Agora, no direito civil, que normalmente é o crédito rural, e não se aplica o CDC, é mais difícil, porque teria a teoria da imprevisão, não é tão simples assim. Então, por exemplo, né, uma chuva forte. Uma chuva forte hoje não é um fato extraordinário, né? A tecnologia permite o produtor rural hoje fazer previsão disso. Mas, por exemplo, uma praga que nunca deu no Brasil, só dá na Ásia. Aí, do nada, essa praga brota aqui e acaba com a produção. Eu posso tratar isso como um fato extraordinário e imprevisível? Aí daria até a possibilidade de trabalhar, mas uma praga comum que acontece de vez em quando no Brasil, isso não seria um fato extraordinário. Então, é mais difícil. Mas dá para trabalhar, por exemplo, com uma ação de superendividamento, quando o crédito é de pessoa natural. A pessoa está superendividada, nós temos a ação de superendividamento que busca a revisão, a repactuação e a integração desses contratos. Então, existe a possibilidade de trabalhar com superendividamento. Mas o crédito rural, não. O crédito rural não entra no superendividamento, tá, Renan? É um erro que às vezes as pessoas cometem. O crédito rural não entra no superendividamento. Só créditos de consumo, relação de consumo mesmo. Ah, entendi. Entendi. Pô, interessante. Valeu demais essa informação aí. Mas é isso, cara. Tá bom? Que live Ó, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, 1 hora e meia de live, o pessoal aí. E como o Renan falou, a gente vai salvar essa live. Eu vou pedir para o pessoal das Recursos subir a live também lá para o YouTube, Isso. porque aí fica melhor. Lá no meu YouTube tem um mecanismo de transcrição de live, para quem quiser pesquisar depois lá e facilitar. Tem uma IA lá que faz isso. Então a gente vai subir, demora uns 2, 3 dias para chegar lá, mas ela vai chegar lá no YouTube. E aí, Renan, também fique à vontade para compartilhar também no seu canal, né, falar com o pessoal das Recursos para que isso aconteça aí o mais rápido possível. Renan, eu só tenho a agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, enriquecendo a nossa audiência. Então, quem não segue o Renan, ó, clica aqui e passa a seguir. E dê seu recado, Renan, despeça do pessoal. E você tem evento para acontecer também, já pode anunciar e fique à vontade, tá? Não, show de bola, cara. Live boa, a gente falou coisa. Chegamos num nível aqui de aprofundamento que nem era para falar em live aqui, mas foi bom. Então, o pessoal merece estar acompanhando a gente aqui, ó. Agora mais de 70 pessoas acompanhando aqui. Gente, obrigado aí para quem acompanhou a live aí. Obrigado pelo convite, doutor Romero. Tenho certeza que vai se repetir, né, para a gente trazer mais oportunidades para os advogados se conectarem. E sim, a gente vai fazer um evento agora, na quinta-feira agora dessa semana, que é o evento Faturando com BPC Loas. Então, você que é advogado e quer achar aí mais uma fonte de renda, né, ainda que você seja da área do bancário, o BPC Loas é um nicho muito simples de atuar, é um nicho fácil, não é
aquele bicho de sete cabeças, dá para aprender e dá para agregar uma renda bacana no seu escritório. Aí é algo que você pode treinar uma pessoa para fazer, dá para treinar aí um assessor, um estagiário. E eu vou ensinar isso nessa live quinta-feira. Vou deixar o link lá no meu perfil. Tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. E a gente vai construir também uma comunidade. A gente está com vontade de construir uma comunidade de previdencialistas aí para pôr em prática isso aí que o doutor Romero falou, que é vocês se conectarem, né? Vocês do tributário vir para o bancário, o bancário vir para o previdenciário vir para o trabalhista, que é dessas conexões que saem aí grandes negócios, né? E desses grandes negócios, acima de tudo, a gente vai estar ajudando pessoas, né? Que é o objetivo da advocacia, sem sombra de dúvidas, né? Gente, é isso. Quem quiser me seguir, meu arroba é Renan, renan.inss. A gente posta muito conteúdo do INSS lá. E tamo junto, viu? Espero que a gente volte mais vezes aí a fazer esses conteúdos pessoal aí. Vamos fazer assim. Muito obrigado, Renan. Obrigado a todos que estavam conosco aqui, aqueles que passaram a live mais uma vez, vai ficar salvo aqui no meu perfil, vai ficar salva também lá no nosso YouTube. E aí, Renan, vou te marcar como collab também para que você possa repostar para os seus seguidores aí, para que nós possamos aí compartilhar. Conhecimento tem que ser compartilhado, gente. As pessoas não têm essa história de ficar amarrando com isso. Veja aqui o nível de profundidade no previdenciário, no bancário que nós trouxemos aqui hoje, para que vocês entendam as grandes oportunidades que vocês têm. E você que não se inscreveu para o evento, Dr. Renan, clica aqui, ó. Entra no perfil dele, já vai lá agora, já garanta a sua oportunidade de faturar aí com o BPC Luas, que é um assunto muito negligenciado na prática, que eu vejo aí as pessoas deixando de lado, achando que o benefício é de baixo valor e que não vai ganhar dinheiro. É pelo contrário, aí que você se engana, porque muitas vezes tem até retroativo e você está perdendo dinheiro, está deixando a oportunidade passar. Exatamente. Tá? Então não perca a oportunidade de se inscrever. Tá, Renan? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais.